E bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando agora o nosso Agrega Podcast. Agora chegamos ao nosso terceiro episódio, então seja muito bem-vindo. Eu sou o Davi Tarouco. Tudo bem? Eu sou o Gabriel Jesus. E eu sou o Lucas Duarte. Queremos agora introduzir nossa convidada do dia. Por favor, apresente-se. Oi, galera. Eu sou a professora Dayana Ferrer, geógrafa pela UNIS, e quero agradecer o convite de vocês, meninos. Muito obrigada. Muito honrada. A gente queria começar conversando um pouco, porque, querendo ou não, esse podcast ele foi introduzido pela professora Dayana, então a gente chamou ela hoje também por causa disso e também por causa do nosso assunto de hoje que a gente vai falar depois. Então acho interessante a gente destacar isso, da importância dessa atividade que trouxe para a gente uma relevância a mais e uma motivação assim para começar um projeto novo. Ai, Não que sei legal. se um de vocês quer falar aí. Também queria agradecer a Sora por ter proporcionado a oportunidade e o espaço para a gente deixar a nossa criatividade na frente na aula, para a gente criar esse projeto e acredito que para o nosso colega também foi bem interessante fazer essa atividade. Ai, eu fico muito feliz. Gratidão enorme, meninos. A gente Realmente a gente acha, consegue fazer uma atividade assim. sim, e a gente acha muito interessante justamente por isso, sim, porque normalmente tu conversa com os professores sobre só a matéria, sobre as atividades, e é interessante trazer todos esses professores e pessoas que estudaram por tanto tempo para falar sobre assuntos do dia a dia, assuntos que estão no nosso cotidiano e às vezes passam meio que despercebidos. Assuntos relevantes, né? Até para nossa Isso. atual convivência, né? Sociedade Exatamente. toda. Ai, que legal, meninos. Fiquei muito feliz quando eu vi que esse projeto tinha saído do projeto piloto e tinha rendido outros frutos. Fiquei bem feliz mesmo. É isso aí. Para a conversa de hoje, a gente separou um tema muito relevante, pelo menos nesse ano que a gente está, que é a questão da pandemia. E acho que principalmente como as pessoas estão reagindo é como as nações estão reagindo, né? Porque acho que na grande maioria as pessoas não são muito diferentes, né? O brasileiro, na maioria, está reagindo da mesma forma, os estadunidenses de uma forma também muito parecida. E eu queria trazer para esse começo de conversa o destaque de como os chineses estão reagindo à questão dessa pandemia. No começo teve muito essa questão de criticar, falar o vírus chinês ou trazer sempre o nome da China no nome do vírus, porque surgiu lá, né? Mesmo que a gente já tivesse algumas casos de Covid há muito tempo atrás, esse Covid-19, que é o que a gente tem atualmente, surgiu na China. E o povo chinês foi o que mais reagiu bem até agora, né? A gente teve um número de casos muito alto no começo, que se espalhou para o mundo todo, mas logo depois eles já conseguiram controlar. Como que tu acha, Sora, que eles conseguiram chegar a esse nível de controle? Tu acha que é por causa de alguma questão política ou alguma questão mais social que eles conseguiram controlar, que a gente aqui no Brasil não tem, porque infelizmente aqui está um caso meio catastrófico, né? Uhum. Estamos chegando a um nível até um pouco elevado, constantemente os números aumentam, diminuem, então tu acha que esse controle deles foi graças ao quê? Olha, eu acredito que seja muito mais pela questão social do que a questão política. Porque, assim, a pandemia do Covid-19 foi declarada pela OMS no dia 11 de março. Isso em termos mundiais, né? Porque os casos eles já vinham evoluindo com bastante rapidez na China antes do dia 11 de março. Mas no dia 11 de março foi declarada oficialmente uma pandemia pela OMS. Né? Nisso, as reações que foram acontecendo em todas as partes do mundo foram, de certa forma, parecidas, mas, porém, o comportamento humano ele vai refletir uma série de acontecimentos, até mesmo acontecimentos que aconteceram anteriormente, né?
na sua história. Então, eu acredito que a forma como os povos orientais lidam com essas questões é bem diferente da forma que os povos ocidentais lidam, né? Eu acredito e eu vejo muito que os povos orientais aí, entre eles, né, os próprios chineses, os japoneses, eles têm uma maneira muito mais organizada de se portar frente a essas situações, né? Várias vezes saiu na mídia na época dos chineses, né, que eles estavam ali, quando eles eram foco, de que eles estavam ali se organizando e tinha uma organização e uma conscientização maior da população. Eu acho que se a gente comparar a China com o Brasil, o maior diferencial desses dois povos, né, é a conscientização. A gente vê uma conscientização muito maior nos povos orientais do que nos povos ocidentais, e aí incluindo o Brasil, né? Tanto é que a gente vê tanta gente hoje saindo do confinamento de forma aleatória. É o caso da máscara, né? Eles já utilizam máscara há muito mais tempo que a gente, já estão... Exatamente, então, mesmo se defendendo da poluição, eles já estavam meio que preparados, né, para essa questão da epidemia e do vírus, do controle, né? E a população também, se a gente comparar Brasil com a China, Brasil com Itália, Brasil com qualquer outro país da Europa, ou até mesmo com o Japão, esses países, eles viveram guerras, conflitos, né? Eles têm uma outra história na sua bagagem. Uma bagagem que nós brasileiros não temos. As primeiras pessoas que começaram a sair na rua de máscara eram taxadas de doidas, de desequilibradas, ou então que estavam querendo assustar a população, que não era Exatamente. No início da pandemia tinha dúvida, né? Usar a máscara para se prevenir, né? Usar a máscara para se prevenir ou usar a máscara somente quem está contaminado para não causar um espanto nas outras pessoas, né? Aí depois foi declarado que todo mundo deve usar, porque é uma questão de precaução, né? Até hoje, nas nossas filas aqui, eu sei que eu tô fugindo talvez um pouquinho do assunto, mas as nossas filas hoje, mesmo com as marcações de distanciamento, né, de uma pessoa para outra, as pessoas ainda não respeitam. E eu lembro que no começo da pandemia me deixou muito chocada, assim, o respeito que eu via das pessoas em outros países, na Itália, na China, no Japão. Eu vi várias reportagens, inclusive na Itália, na frente do supermercado, de pessoas organizadamente nas filas, e não tinha nada no chão mostrando onde elas deveriam estar, mas elas cumpriam um distanciamento, né? Sim. A coisa que aqui a maior parte das pessoas não cumpre ou não tem essa consciência. Então, eu acho que, respondendo especificamente a sua primeira pergunta, eu acho que é muito mais uma questão social do que até propriamente política e econômica. Então tá. A gente também estava conversando com o Davi antes da gente começar aqui sobre a questão da Nova Zelândia, que eles tiveram um número de 1,7 milhões de pessoas confinadas em casa após terem 4 casos no país. E eles ficaram durante 100 dias confinados. Isso mostra também a responsabilidade do povo, né? De saber realmente o que é um confinamento e como praticar o confinamento, né? Uma responsabilidade social, né? Exatamente, eles já não sei se por estarem perto de alguma coisa como uma pandemia, alguma outra contaminação, mas a responsabilidade deles de realmente cumprirem certinho o confinamento, e fora que isso vai trazer muitos frutos, né? Eles vão conseguir controlar mais fácil, não vai ter tanto um abalo social ou econômico, então é bom para todo mundo, né? Não tem Essa responsabilidade social, ela é incrível quando ela é seguida à risca, né? Porque eu penso assim, talvez se todos nós tivéssemos lá no início cumprido com o confinamento, se a gente tivesse ficado em casa, talvez hoje nós não estaríamos tão longe com essa questão de isolamento social, né? Quantos países europeus, não vamos nem pegar só o caso da Nova Zelândia, que é um caso à parte, né? Porque conseguiu cumprir com todas as exigências e tudo mais. Mas quantos países da Europa viveram graves crises durante a pandemia e deixaram a população em confinamento e hoje já saíram do confinamento, né? A população já consegue andar na rua com maior tranquilidade, mesmo não tendo uma vacina. Então, quem sabe, se desde o começo nós tivéssemos, enquanto sociedade, essa consciência social, essa consciência de cuidar não somente de nós, mas do próximo, talvez hoje nós também já estaríamos quase que saindo, talvez, né, desse confinamento. Embora
aqui no nosso país nós já estejamos praticamente saindo, né? Porque as pessoas estão começando a sair mais para a rua. Mas enfim. E eu acredito também que fica muito presente a ideia de, por exemplo, países de primeiro mundo lidaram com a pandemia muito bem, logicamente, como já foi falado, Nova Zelândia, países asiáticos, países Uhum. muito bem economicamente. E E aí a articulados, né, gente também. isso. E aí a gente pensa no Brasil, nossa, mas olha como é toda essa questão, economicamente, toda essa desigualdade que existe. Ah, mas é justamente por causa disso, será? Mas a gente pega um país como a Cuba também, que a Cuba vive numa crise imensa. Lógico que já teve momentos muito piores, mas com a pandemia, a crise, inclusive eu e o Lucas, a gente fez um trabalho sobre Cuba onde aponta que um dos maiores problemas dessa pandemia para Cuba é essa questão da crise, porque é um país muito voltado para o turismo, né? Claro. Então, se não tem turismo, não tem a economia para girar. Então, já é possível meio que descartar essa ideia da desigualdade, porque é um país com muita desigualdade social. Então, talvez deva se olhar mais para o fato também do comportamento das pessoas em relação à pandemia e não apenas a desigualdade e a situação econômica do país. Claro, e essa consciência da sociedade em si, ela faz muito referência a uma disciplina específica, né? Eu estava lendo uma matéria esses dias que falava assim da Itália, da Espanha, né, que foram países que tiveram algum conflito ou uma guerra civil ou bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que nem a Itália teve, né? E que essas articulações, elas implicam uma mobilização, né, de uma disciplina específica, que ela é histórica, né? Vai ativar uma memória nas pessoas, uma memória familiar daquilo que elas escutaram quando eram pequenos, né, dos seus avós, e esses tipos de elementos desse universo, de onde pessoas já viveram algum tipo de confinamento, algum tipo de privação, né, vai somar essa capacidade de mobilização daquilo que não é o Estado, né, é uma sociedade civil. Então, acho que muito tem a ver também essas diferenças entre o Brasil e outros países que viveram uma outra realidade. Né? Nós nunca vivemos aqui nessa nossa realidade próxima Sim. uma guerra civil ou uma guerra em si, né? Não que nós não tenhamos participado, o Brasil até participou, mas não teve uma influência tão grande assim nas pessoas em si, sabe? Para despertar essa memória, essa disciplina específica para lidar com algo tão específico como uma pandemia, né? Eu queria saber de ti como professora, porque como tu disse, o que faz é a diferença social, né, do comportamento social. Eu E se acredito. for parar para pensar, na Nova Zelândia, eles são ensinados desde pequeno na escola, porque é o primeiro contato social que uma criança tem com outras pessoas é na escola, que não seja da família, é na escola. Então, eu queria saber de ti, como professor, o que tu acha que o governo devia implementar nas escolas para conscientizar mais a população? Difícil. Eu não tenho muito a ver com isso, mas eu sou a favor até da implementação de gestão econômica nas escolas, né? Até eu já comentei com vocês isso em aula mesmo. Eu acho que é importante vocês aprenderem desde novos a lidar com dinheiro, a lidar com o mercado de trabalho, a entender o mercado de trabalho para vocês chegarem mais bem preparados na vida, entre aspas, adulta, né? A partir dos 18 anos, vocês já podem ter carteira assinada, vocês já podem trabalhar. Então, Eu eu falo acredito que todo dia pro Davi, Sora, educação financeira é o que educação falta financeira nesse país. é importante. Olha o Júnior que vocês tiveram ano passado, né? Na escola, como foi importante criar os projetos, lidar com essa questão de dinheiro, de empresa, enfim. Assim como eu acho importante isso da educação financeira nas escolas, seja em qualquer ano, eu também acho importante essa implementação de convívio em sociedade. Porque, como tu disse, a gente aprende a lidar em sociedade, a viver em sociedade, quando a gente começa na escola. É que tu sai do âmbito familiar e vai mais para o âmbito social. Tu aprende a socializar, tu aprende a emprestar as coisas, tu aprende a conviver com aquelas pessoas que tu gosta mais, a conviver com aquelas pessoas que tu tem menor afinidade. Então, eu acho que se desde o comecinho a gente fosse instruído a como lidar com situações adversas, atípicas, as coisas seriam um pouco diferentes também.
Porque no Japão, por exemplo, eles têm aula de prevenção contra acidentes, prevenção contra incêndios, contra abalos sísmicos. E quando acontece uma catástrofe do gênero, ou uma situação do gênero, eles já sabem como agir desde pequenininhos. E aí até mesmo tu evita aquela histeria coletiva, né? Tu evita que as pessoas fiquem nervosas e não saibam o que fazer. E eu acho que isso é muito importante. A gente é um país muito privilegiado. A gente não tem furacão, a gente não tem abalos sísmicos de grandes magnitudes, né? Agora a gente não pode nem dizer que não tem abalo sísmico, porque teve até na Bahia, em decorrência de uma falha que ainda estão estudando, né? Mas, Sim. na grande teoria, nós não temos furacão, nós não temos abalos sísmicos. Então, nós não temos, a gente não sabe como agir frente a uma situação dessas, mas deveríamos saber. Daqui a pouco acontece, daqui a pouco somos um outro país que isso acontece. Então, eu acho que essa educação, ela deveria, sim, ser trazida desde pequeno pra gente. É pra gente saber lidar com essas situações o dia que a gente precisasse lidar com elas. A gente vê bastante, né, muita gente que vem do Japão, da China aqui pro Brasil falando da diferença das escolas, né? Que lá eles são colocados na escola desde muito pequenos e lá eles aprendem, junto com a família, os valores, aprendem a cuidar muitas vezes ética, aprendem coisas, por exemplo, primeiros Básicas. socorros, aprendem muita coisa Primeiros que a gente. socorros eu acho muito importante. Exatamente, muita coisa que a gente aprende aqui, às vezes, buscando por extra, né? Não que vem até a gente. Porque tem muitas pessoas que não dão valor a aprender a fazer um kit de primeiros socorros e carregar na bolsa, por exemplo. E lá eles têm um pouco dessa questão. Disciplina, eu acho que é primordial nessas culturas, principalmente nas culturas orientais, que eu sou muito fã, é a disciplina. Isso que a gente está falando de, né, dentro dessa questão da pandemia, também é de disciplina, saber se disciplinar. Eu estava vendo um vídeo de uma aula de educação física, eu não lembro se eram chineses ou coreanos, não lembro agora, mas assim, a aula era uma aula de educação física, as crianças com bola, jogando bola no chão como se estivesse batendo a bola no chão para jogar basquete, sabe? Elas Sim. batendo a bola e aí elas tinham que dar um passo para o lado. Então elas batiam a bola, duas, três batidas na bola, davam um passo para o lado e Ah, a eu vi outra esse vídeo. assumia a bola. É fantástico a disciplina, a organização que aquelas crianças bem pequenininhas, aquelas crianças deveriam ser o quê? Terceira, quarta série no máximo. Que aquelas crianças estavam tendo tudo bem, era direcionado para aula de educação física, mas pense nessa disciplina, nessa organização direcionada para a vida adulta, ou direcionada para um comportamento em sociedade, né? Eu Uma achei fantástico. sincronia, né? A sincronia, Aprender a exato. trabalhar em grupo, tem muitas A coisas, trabalhar né? em equipe, Exatamente. a Sori, cuidar do seu, mas cuidar do coleguinha também, né? exatamente. E como que tu acha que o Brasil tá reagindo a toda essa forma diferente da China? Tu acha que a gente tá, por exemplo, a gente viu dos chineses lá tratando muito da questão econômica, né? Continuando com as empresas, mas com muita cautela. Realmente não parar do zero, porém, quando parasse realmente. E aqui a gente vê o quê? Não para, não funciona, não, Parece que sei não lá. sai do lugar, mas também, Exatamente. né, não Não engrena. trabalha nem faz quarentena, então fica no meio a meio. E como que tu acha que isso pode trazer uma diferença pra gente no número de casos? Eu acho que isso gera instabilidade, tanto no mercado financeiro, quanto na sociedade em si, porque as pessoas parecem assim, se nós temos metade dos nossos governantes que acreditam na pandemia, que estão tomando atitudes, né, para preservar a população, para tentar preservar o mercado econômico, e temos também uma outra parcela de governantes que acreditam num medicamento aí milagroso, acreditam que é só uma gripezinha, que não precisa usar máscara, que não precisa lavar as mãos, álcool gel é besteira. Então eu acho que isso divide muito a cabeça das pessoas. E se divide a cabeça das pessoas, divide também a cabeça dos empresários. E isso gera também uma instabilidade financeira, não só dentro do nosso território, mas no mercado financeiro estrangeiro também. Né? Então, eu acho que o que a gente tem mais visto é que empresas estrangeiras olham para o nosso país com um olhar meio que de cautela, talvez até a gente possa, no futuro próximo, perder investimentos ou perder empresas, né? Por causa dessa incerteza que nós temos hoje na nossa economia, na nossa política. Inclusive, eu vi, aí falando propriamente de América Latina, né? Eu vi que a Argentina deixou parada na fronteira um monte de carga brasileira.
né? Produtos que nós estaríamos exportando para a Argentina e que a Argentina não deixou entrar no seu território e a carga ficou parada na fronteira. Agora, imagina se é uma carga de alimentos perecíveis, se isso não vai estragar. Exatamente, parece que o Brasil ainda está com um conflito interno, né? O povo está dividido e não está pronto para enfrentar o vírus, né? A gente vê muito quebra de valores, às vezes por políticos ou pessoas que a gente conhece que falam coisas para as crianças ou na própria TV que a gente não concorda e que não é certo, né? Que nem a gente falou, não Exato. utilizar máscara ou desprezar o uso do álcool gel. É uma coisa que, mesmo que tu não concorde, tu tem que passar para o próximo que ele deve se cuidar. Porque se ele não se cuidar, pode ser que tu te contamine, né? Por mais que tu não concorde, se tu não quer usar dentro da tua casa, dentro do teu carro, é uma coisa. Agora, se tu vive em sociedade, tu tem regras que tu tem que cumprir, né? Tu tem deveres e tu tem também privilégios. Tu tem que seguir as normas, né? Então, se o governo está dizendo que tu tem que usar, e é a norma, é a portaria, nós temos que usar máscara, nós temos que nos proteger com álcool gel, nós temos que andar na rua e manter distanciamento social. Então, assim, tu tem que manter aquilo. Porque é uma norma, tu não pode simplesmente ir contra só porque tu não acredita. Pelo menos eu penso assim, né? Só que quando tu tem uma instabilidade dentro do próprio governo que deve gerir a população, que deve gerir a sociedade, aí tu começa a criar conflitos dentro da própria sociedade. As pessoas começam a não acreditar umas nas outras, a não acreditar em órgãos públicos, ou não acreditar em pesquisas científicas, e acaba caindo tudo no senso comum, né? Todo mundo faz aquilo que acha, sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo, e Deus por todos, né? Então, eu acho bem complicado, bem complicado. Como a senhora falou da instabilidade financeira, principalmente no Brasil, a gente também vê muito no nosso estado assim como um grande erro. Por exemplo, vamos abrir, sei lá, academia, salão de beleza e não sei o quê. Porque não pode ficar parado, porque senão não vai lucrar, não sei o quê. Então precisa continuar rendendo, porque senão as pessoas não vão ter o que comer. Tá, daí vai lá, abre por uma semana. Daí na outra semana volta pra bandeira vermelha e fecha de novo. Aí deixa fechado. Daí dá mais uma semana, baixou um pouco, vamos abrir de novo. Então isso já gera instabilidade. Só que Essa pro flexibilização gera insegurança também, né? Isso, só que pro empreendedor ele vê, porque ele vai ganhar naquela semana ali, então tá bom para ele. Só que isso já gera uma instabilidade da questão, agora vai estar aberto, semana que vem tá fechado, sendo que ele podia fechar por um mês e depois nunca mais precisa fechar se a pandemia fosse finalizada ou algo do tipo. Claro, eu penso assim também. Porque levaria muito menos tempo para estabilizar de uma vez por todas do que abrindo uma semana e fechando outra e gerando essa. Aí a gente volta para aquilo que a gente começou falando, né? Talvez se a gente tivesse ficado em casa bem certinho, com tudo fechado, todo mundo confinado desde lá do começo, nós talvez já estaríamos igual países europeus que já estão abrindo comércio, já estão abrindo o turismo, né? Agora teve o feriado de 7 de setembro, a gente estava conversando antes, praias lotadas, hotéis lotados. Aqui no Rio Grande do Sul, pegando como nosso estado como exemplo, né? Teve aquela semana que nevou, então cidades da Serra todas lotadas, com restaurantes lotados, com hotéis lotados. Eu entendo que isso gera economia e que é necessário, a economia não pode parar, porque o país não pode quebrar, as pessoas não podem ficar sem dinheiro. Mas até que ponto a economia é mais bem vista do que a saúde das pessoas? Até que ponto a economia é mais importante do que a vida das pessoas? Exatamente, e a gente pegou aqui um gráfico do índice de isolamento social pelo site aqui do Inloco e fica muito presente essa ideia, porque no dia 22 de março, essa semana que foi aquela logo que tudo começou assim, veio com muita força a ideia do isolamento e tudo mais. O índice de isolamento social era de 62,2%, lógico, a média do Brasil, no Do caso. Brasil, aham. Mas, logicamente, uma semana depois, ou um mês depois, já caiu para 53%. E Imagina, em, metade das pessoas. e em setembro já está em 45%. Então, isso já caiu totalmente esse índice. Então,
por Nem no causa dessas... início nós não tínhamos mais de 75% de isolamento, né? Nem no início. Porque nem no início, com tudo que estava acontecendo a nível mundial, as pessoas não estavam ainda acreditando e se conscientizando. E parece que quanto mais pessoas morrem, menos as pessoas se conscientizam. Sim, e é que nem As tu mortes disse, no né, Brasil Sora? viraram números, né? E é que nem tu disse que por conta de ter uma parte dos governantes acreditando que é algo sério e que se a gente não ficar em quarentena, em confinamento, não vai mudar, tem outra parte que não acredita, e isso influencia nos empresários, que são a maior parte da nossa economia, né, Sora? E aí fica uma boa parcela dizendo que o trabalhador tem que ir para a fábrica, tem que trabalhar. E aí continua aquele. E aí o trabalhador. Aí tem o trabalhador que não quer ir trabalhar. Aí gera Acaba todo perdendo aquele. emprego. Acaba perdendo emprego, e aí tem toda uma confusão. E aí as É que a pessoas maior ficam. parte dos empresários não estão na linha de frente, né? Continuam Sim, seguros em casa, sim. né? Ou com seus carros, não precisam andar de ônibus. Tem, eu acho, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre está um decreto que as pessoas podem andar de ônibus, né? De máscara, com o uso do álcool gel, etc. E que parece que podem andar em pé somente 10 pessoas. Agora, se a gente fizer amanhã um estudo social e pegarmos um ônibus, tá? Em cada um de nós vai para uma parte da cidade e pega um ônibus. Tu acha que vocês vão ver 10 pessoas em pé no horário de pico? Em horário de pico, no mínimo umas 15. Não vai. E aí, como é que não vai querer conter a propagação do vírus? Tu não consegue nem fazer essa gestão, né, do Né? uso de transporte público, porque as pessoas precisam trabalhar, porque elas estão sendo jogadas para trabalhar. Né? E muitas pessoas não têm meio de locomoção, precisam pegar o ônibus, e precisam É pegar o por, ônibus em horários de pico. por Né? falta de informação, o empregador diz que o empregado tem que trabalhar por ele ter medo de perder o que ele tem. Só que ele também não consegue entender que se continuar a situação atual, no longo prazo ele realmente vai perder o que ele tem. Exato. E eu me assustei, assim, esses dias eu vi quantas empresas já faliram, já decretaram falência. Não somente empresas, restaurantes, lojas do comércio, vários setores da atividade econômica estão sofrendo com essa queda de pessoas na rua para comprar, poder de compra, né? Então, eu sei que a situação econômica não está fácil, mas a economia a gente sempre consegue arrumar, né? A gente sempre consegue ter uma saída. Para a morte, não. Exatamente. A saída para a economia hoje em dia, eu acredito, seja a internet, né? Como Muita gente muitas está conseguindo empresas, se reinventar. como tu falou, faliram, mas muitas com a internet conseguiram chegar na melhor fase, né? Exatamente. Tem A muita gente gente sempre conseguindo se teve, né? reinventar e faturando legal. A Oi, gente Gabriel? sempre, a gente sempre teve a nuvem, por exemplo, da internet, que eu acredito que exista, e que o ser humano sempre soube da existência dela, porém nunca alimentou. E agora, nessa época de quarentena, chegou a época de botar muita informação lá, né? As pessoas começaram a acessar mais a internet para trabalhar, as empresas começaram a alimentar mais seus sites online para aumentar o alcance. Olha que é os serviços de streaming. Exatamente, é. O pessoal começou a consumir mais conteúdo online, que antes não era tão acessível. Muitas pessoas comprando celular, que também é uma economia que gira e a gente não percebe tanto, né? Aumentou os carros na rua também, a compra de automóveis também aumentou. Exatamente, é. Então, a pandemia, ela tem os seus lados positivos e o Brasil também está conseguindo ter o seu espaço nos lados positivos. A gente vê as empresas, por exemplo, padarias fazendo teleentrega com os pedidos online, né? Então, Uhum. pessoas que não estavam inseridas no mundo digital agora estão aí, né? Sim, o mercadinho aqui 2 quadras da minha casa, ele faz isso. Ele tá começando a entregar, desde o início da pandemia, ele entrega as compras em casa. E é um mercado pequenininho. Imaginem, se inseriu nesse meio digital também. É muito legal isso, né? Tem coisas que, assim, a longo prazo, tem frutos que a gente só vai colher lá na frente. Tem muita coisa ruim, é uma pandemia, né? É um caso muito triste, muitas pessoas no mundo todo morreram, perderam suas famílias, seus familiares. É muito triste, mas tem um outro lado que eu tenho certeza que a gente vai tirar enquanto sociedade. Nós vamos tirar bons frutos lá na frente de tudo isso. Pelo menos eu tenho fé de que a gente aprenda, né? E consiga tirar bons frutos desse confinamento social.
E é muito interessante, assim, logicamente não é a primeira pandemia que o Uhum. planeta Terra está passando, lógico que pra gente é uma experiência totalmente nova, mas de muito aprendizado até algumas coisas que nós já fazíamos, como lavar as mãos, atos de higiene, assim, que foram aprendidos, Identificados, assim, aprendidos, e que eu acho que vão de perdurar, outras né? pandemias. Por exemplo, na pandemia da peste negra, que foi que as pessoas começaram a lavar as mãos, se higienizar e tal, Tomar mais coisas banho que, até mesmo. lógico, coisas que hoje são do nosso dia a dia, que naquela época não faziam tanto sentido. Então também isso gera uma grande evolução assim para o ser humano, como uma forma de estudar e de se proteger melhor, de se Uhum. higienizar, como o Gabriel já tinha falado antes, que na Ásia já utilizavam as máscaras e tal, mas pra gente é uma coisa totalmente nova, que talvez daqui pra frente possa ser algo que seja comum ou algo do tipo, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas muitas das coisas que a gente faz agora para se proteger pode colaborar com uma futura outra pandemia que pode ser organizada e contida de uma forma bem mais eficaz do que agora. E até mesmo para hábitos de saúde, né? Lavar as mãos com maior frequência, higienizar com álcool gel. Eu acho que isso são hábitos que a gente pode levar para frente, né? Levar para o nosso futuro e aderir. Não somente porque estamos numa pandemia, mas porque, poxa vida, tu entrar no supermercado, tu ter certeza que todo mundo higienizou a mão para pegar um produto, isso é muito bom, né? Para hábitos de saúde, hábitos de higiene. Então, acho que existem hábitos que a gente está criando por causa dessa pandemia que a gente pode sim levar para frente. Eu vejo que aqui no Brasil, eu acho, mas principalmente aqui no nosso estado, tem muito aquela questão de falar de hábito de saúde, de higienização, falar, isso aí é frescura, principalmente os mais velhos, né? Uhum. Esse olhar meio Retrô. negligenciando, eu acho que isso, não sei, na minha visão, a gente tinha que tentar pelo menos conscientizar eles, mesmo eles já terem passado uma vida inteira com essa ideia de que não precisa de tantos cuidados, porque não sei o que, a gente é forte, coisa No do início tipo. da pandemia, eu vi vários memes, inclusive, de idosos que não queriam ficar em casa, que os filhos mais novos ou os netos diziam, né, pediam para o idoso ficar em casa, mas eles não queriam, porque eles não entendiam, eles queriam sair para a rua. E tudo bem, a gente vê, a gente dá risada, porque é engraçado, mas na verdade é preocupante também, né? Mas eu acho que a nossa geração que está passando por isso, principalmente vocês que são mais novos, ou a geração mais nova ainda que vocês, eu acredito que vai carregar um bom pensamento assim para o futuro e melhores hábitos também. Eu sou bem positiva com relação a isso, na verdade. O que acontecia também muito logo no início era aquela questão da pessoa ter até meio que vergonha de, por exemplo, usar máscara, essas coisas, porque eu falo por experiência própria, assim, logo no início, assim, que eu falei ali na metade de março, por ali, tu via uma pessoa de máscara naquela época, nossa, a pessoa tá doente, não sei o quê, ou algo assim, sabe? Tu Sim. já tinha aquele estereótipo, aquele preconceito com a pessoa. E outro ponto que eu queria trazer também é que como é que eu posso explicar? Parece que algo se perdeu nesse meio tempo, porque logo no início todo mundo falava assim: ah, mas olha a China, olha quantas mortes, olha quantas pessoas estão infectadas, não sei o quê, então todo mundo tinha esse medo. Mas agora eu não sei nem quantas vezes que o Brasil já duplicou, triplicou o número de casos e mortes, e agora parece que é como se tivesse tudo normal e, como a gente já falou antes como aconteceu ontem, de aglomerar em praias e bares e parques, como se agora tivesse tudo bem. Então, é como se tivesse mudado alguma coisa no pensamento das pessoas. É que na verdade as pessoas se acostumam, né, Davi? As pessoas se acostumam. Então a gente já está há tantos meses, nós já estamos há tantos meses, né, em confinamento social que as pessoas passam a não acreditar ou passam a relativizar esses casos, essas mortes, como se isso nunca fosse acontecer com elas mesmas, ou de que as coisas já estão passando. Tu começa a ver mais pessoas na rua, tu tem essa sensação de que as coisas estão melhorando, por mais que as coisas não estejam. Nós ainda estamos longe de receber uma vacina.
né? Ainda tem vários meses, eu acredito que essa vacina vai sair até o início de 2021, pelo menos eu tenho fé e esperança que isso aconteça, né? Mas tu começa a ver, quanto mais pessoas na rua tu começa a ver, mais a tua sensação de estranhamento vai ficando para trás. Tu começa tá tudo bem, então eu vou sair também, eu vou no shopping também, eu vou na praça também. E aí, isso pensando em coletividade, pensando no coletivo, né, pensando em tantas pessoas que existem nesse país, as pessoas começam a relativizar, a achar que, tá aí o vírus, mas tá aí, tudo bem, dá pra gente sair, dá pra gente voltar à vida normal. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que as pessoas começam a se adaptar, na verdade. Adaptar e aceitar, e aí com essa aceitação, os níveis de cuidados, eles passam a cair, né? A diminuir bastante. Começa a se tornar apenas números, né? Tu vai interpretando números e números e números, que nem, por exemplo, muita gente compara acidente de carro. Mas morre também milhões de pessoas por acidente de carro. Mas são mais pessoas que estão morrendo, né? Tu não tá tirando o número de pessoas que morrem de carro para morrer de corona, não. São, supondo, 8 milhões de morrem de carro, agora mais o corona, né? É bem complicado isso, porque... Exatamente, essa relativização, né? Cai no senso comum, cai no... E, na verdade, esse número de mortes cai até mesmo no esquecimento das pessoas, né? Sim. Quantas pessoas hoje sabem, né, de fato, quantas pessoas estão morrendo, quantos novos casos estão aparecendo? Aposto que a maior parte da população brasileira já parou de acompanhar quantas pessoas estão morrendo e quantos novos casos estão aparecendo. Sim, sim. É porque já se tornou comum, normal que isso aconteça. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque a gente pode ter uma nova onda de infecção, a gente pode estar, daqui a pouco, com os nossos hospitais todos superlotados, e as coisas vão acontecer assim, do nada, ou entre aspas, do nada, né? Que a gente nem vai enxergar. Isso é muito perigoso, no meu ponto de vista, né? Sim, eu vejo muitas pessoas falando que o corona, por exemplo, começou aqui no Brasil no primeiro trimestre. Ele teve o seu pico, aumentando até julho, agosto ali, eu acredito que foi o maior pico. E agora ele está se mantendo, só que a gente ainda não sabe se vai começar a decair ou se aumentar. Exato. Porém, existem teorias que dizem que janeiro e fevereiro vai piorar muito mais por causa da praia, né, do calor, que eu acredito que a maioria das pessoas não vão utilizar máscara ou não vão levar tão a sério, né? Exato, tem duas linhas de pensamento, né? Tem uma linha que fala, né, que por causa do aglomero das praias os casos vão aumentar, mas também tem uma outra linha de pensamento que diz que com a chegada do verão aqui no hemisfério sul, né, os casos eles tendem a diminuir, porque também passa um pouco essa questão das crises respiratórias, as pessoas que já têm problema de respiração, né? Então, Isso é bem teoricamente, interessante. para os casos começarem a diminuir a partir agora da entrada da primavera. Eu espero, sinceramente, que isso se concretize, né? Que os casos comecem a diminuir. Mas nada impede de que os casos comecem a diminuir, aí as pessoas vão ter um senso de segurança muito maior, vão começar a ser mais relapsas com os cuidados, né? Com a saúde, com a higiene, e aí, por causa disso, os casos voltem a subir. Tem isso também, né? Pode acontecer. É bem interessante essa ideia de que pode diminuir no verão, até mesmo porque inverno, frio, essas épocas, a gente costuma se agasalhar mais, ficar mais em casa e não entra tanto contato com as outras coisas, né? No verão, Não cria não mais vai sair do imunidade. calor. Exatamente, tu tá aberto a tudo, né? Aí tu acaba, às vezes, entrando em contato com corona ou alguma Outras adaptação, doenças também. uma adaptação mais fraca, tu cria imunidade. É bem interessante Uhum. também pensar nesse ponto de vista. Eu também acho. Hoje em dia a gente tem que estudar todos os pontos de vista, né? Não adianta. Não, e eu fico meio preocupado até por causa da questão da escola, né? Que eu já percebi que formatura é algo que talvez a gente não tenha aquela formatura É presencial meio utópico. de terceiro ano, né? É uma fantasia já, é um sonho. Mas nada Mas impede do ano que vem, quando, se Deus quiser, as coisas voltarem ao sim. entre Mas aspas, normal, né? O era que vai ser o novo normal, né? Sim, era exatamente isso que eu ia falar. As pessoas achavam que a pandemia ia durar ali 1 mês, 2 meses, que ia ser algo que ia passar com o tempo. E aí as pessoas começaram a ficar cada vez mais preocupadas e ansiosas quando elas perceberam que não estava acabando.
e que não tem previsão para acabar, porque as pessoas continuam não respeitando a, Uhum. o confinamento, então é algo bem controverso, assim. Eu acho Mas que nada impede de vocês fazerem a formatura de vocês no ano que vem. Nada impede. Espero que ano que vem nós já tenhamos uma vacina, que estejamos todos protegidos, pelo menos, né, em algum nível, e que as coisas voltem, entre aspas, ao normal, né? Exatamente. Normal. Tem muitas pessoas que falam da gripe espanhola, que ela teve os 2 anos de pico. 2 anos de pico não, um ano de pico e um ano para começar a se encaminhar, voltar ao normal. E eu acho que pode ser que aconteça também isso com o coronavírus, né? Acho que muito uns dois bem. anos é o tempo bastante para a gente encontrar uma vacina, começar a testar nos humanos. Tem várias vacinas já que estão na última fase, né? De Sim, testes. Tem várias parece que vacinas virou que uma estão. corrida para o país que acha a vacina mais rápido é, para vender. A Rússia, não sei se foi ontem ou se foi hoje que eles divulgaram que eles vão começar a distribuir a vacina, já que está no estágio 3, para a população. Eles já estavam, aliás, eles já estavam dando um tipo de vacina na Rússia para os russos antes, porque eu me lembro que eu tenho um youtuber que eu acompanho e ele mora lá na Rússia. E aí ele tava falando que as praias da Rússia estavam lotadas porque não tava dando pro pessoal ir para Califórnia e para outras praias que eles vão. Então eles estavam na praia deles lá, quase ninguém tava usando máscara porque eles não estão tão preocupados porque o governo já falou para eles que eles estão seguros e que eles vão conseguir. Isso também é uma jogada do Claro. Putin, né, Sora? Acalmar todo mundo para não gerar histeria e. Não gerar uma histeria coletiva, É. exatamente. Exatamente. Outro ponto que eu queria destacar é que a gente fez uma pesquisa, achou aqui no site Exame, que uma inteligência artificial americana fez parceria com uma inteligência artificial, desculpa, da UFMG, aqui do Brasil. E com isso eles encontraram uma relação muito grande entre Brasil e Estados Unidos, como sendo os dois países mais afetados pela pandemia. Agora a Índia ainda faz parte junto, mas esses dois países serem um grande ponto de destaque a questão da pobreza, da desigualdade social e econômica. Lógico que existem inúmeros fatores, como números de leitos de UTI, o rigor das políticas de isolamento e a rapidez na resposta para o Covid, como no Brasil teve muita demora para essa resposta, e nos Estados Unidos também, mas eles destacam o grande ponto como essa desigualdade. Muitos pensam nos Estados Unidos como uma grande potência, logicamente não se pode negar, mas a Claro. pobreza nesses dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é indiscutível. Existe e existe bastante, né? Sim. E também existe a pesquisa no Brasil de que muitos negros e pessoas faveladas são as mais afetadas pelo coronavírus, que pessoas de baixa renda, pessoas que logicamente precisam sair mais, são as que mais sofrem do Claro. coronavírus. Então, acho que é muito relevante essa ligação, que parece até meio que lógica, mas fica muito escondida por trás de dois países tão grandes, com tantas pessoas que poderia ter até uma preparação diferente, mas é inquestionável essa má preparação e formação de leis e organização para combater a pandemia. Como sempre, né, Davi, os países que têm uma desigualdade social maior, como é o caso do Brasil e da maior parte dos países da América Latina também, né, esses países que possuem essa desigualdade social mais crescente, essa crise do coronavírus atingiu com uma maior intensidade, né? Seja nos cuidados básicos de saúde, seja na questão de emprego e economia, porque se a gente parar para pensar,
nesses países, né, emergentes ou subdesenvolvidos, ou países que possuem essa grande desigualdade social, boa parte dessas pessoas que vivem na pobreza, ou que são carentes ou humildes, né, essas pessoas não têm, às vezes, água encanada. Que era um debate que se gerou muito quando começou essa questão de higienização, né, de higiene. Como é que as pessoas que, às vezes, não têm nem água encanada, como é que a gente vai cobrar que elas lavem as mãos toda hora ou comprem álcool gel? Né? Às vezes, numa única casa de 2 peças vivem 5, 10 pessoas. Às vezes, elas não conseguem comer. E como é que vão conseguir se cuidar e cuidar uma das outras, né? E essa questão de saneamento básico é uma questão de gestão política, né? Não é uma questão de sociedade. E aí, como é que a gente faz, né? É as consequências de um mau gerenciamento, né, Sora? Por parte do governo, Uma má que já, gestão, exatamente. que já vem sendo assim há muito tempo e agora está mostrando as causas, né, que as consequências O Brasil, que inclusive, ele trouxe. não consegue, por mais que seja um país que possui grande riqueza, até então vinha com uma economia que estava em ascendência, né? É um país que ele não consegue se elevar a uma categoria de país desenvolvido justamente por causa das grandes desigualdades sociais que existem. Né? Então, nós não temos investimento em educação, tanto quanto deveria, não temos investimento na saúde, tanto quanto deveríamos, não temos investimento em tecnologia, tanto quanto deveríamos, e tudo isso vai implicar nos índices de desenvolvimento humano. Aqui do Brasil, vocês sabem, nós acho que até vimos no ano passado isso, que o Brasil tem um índice de desenvolvimento humano, olha, muito aquém do que ele poderia ter, né? Exatamente, a gente vê o Brasil tem um total potencial para estar no topo da cadeia, né? Para estar controlando grande parte do cenário mundial, concorrendo com China, Estados Unidos, porque olha, a gente vê o tamanho, a extensão do Brasil. O Brasil tem uma riqueza mineral muito grande, É um dos maiores exportadores de ferro. Exatamente, então tu imagina o potencial que isso não pode ter para a nação brasileira, né? E a gente, Até infeliz... petróleo nós temos, né, galera? Petróleo Exatamente. do pré-sal, pelo amor de Deus. E a gente fica exportando a nossa matéria-prima, por exemplo, a China é o maior comprador de matéria-prima do Brasil. Por que a gente não começa a investir mais aqui dentro, né, e utilizar isso e vender já o produto pronto, não a mão de obra, ou até mesmo me fugiu a palavra agora, mas o material para produzir lá para fora. Exatamente. Por exemplo, vai comprar um carro hoje em dia, vem uma peça dali, ou um motor vem de um país, a direção vem de outra, a roda vem de outra, e o Brasil produz o insumo desses países para produzir o carro, porém, grande parte do lucro não fica com a gente, então é bem complicada essa situação, né? Eu vi, inclusive, hoje uma notícia, e depois eu fui atrás, sobre a alta dos produtos, né? A alta dos preços dos alimentos, né? E especialistas estavam dizendo que, inclusive, essa alta inflacionária dos alimentos se deve à política agrícola que está sendo adotada pelo nosso governo, que está priorizando as exportações do agronegócio em vez do abastecimento interno. Ou seja, até para os produtores rurais, é nítido que falta essa inteligência agrícola, né? Pois o Brasil, ele beneficia concorrentes do mercado mundial e ainda tem que comprar de outros países o que se produz em abundância. Então, assim, é muito ridículo a gente pensar nisso, a gente viver isso, né? A gente produz para exportar e gasta para importar aquilo que a gente Exatamente. produz, em vez de abastecer o mercado interno. Sim, tem matérias que o Brasil exporta e depois recompra. Claro que não a mesma, mas compra de uma qualidade às vezes até inferior, né? A gente aqui que é do Rio Grande do Sul cita muito a questão da carne, né? Que o estado do Rio Grande do Sul com o Brasil tem um acordo comercial com a Rússia, porque lá na Rússia é muito complicado a criação de gado pela questão do frio e do pasto. Eles acabam importando grande parte da produção de carne do Rio Grande do Sul. E que tu imagina, Rio Grande do Sul, grande produção de carne, então, como tem uma larga escala de produção, o valor aqui vai ser abaixo da média brasileira, né? Exatamente. E tu acaba vendo, às vezes, que não é muito bem assim como a gente pensa, né? Exporta carne de qualidade e o volume total, e a gente acaba ficando com... o que sobra. Exatamente, com o que sobra
e com o valor que não é correspondente, né, à Uhum. qualidade. Então, E o- além de tudo isso, né, além de termos grandes desigualdades sociais, uma má gestão do coronavírus, nós temos ainda uma má gestão econômica, né, política e econômica, que com certeza sempre vai, a corda sempre vai estourar no lado no mais fraco, né, galera? Exatamente. Eu acredito que eu li algumas coisas na internet que dizia que de 10 em 10 anos o mundo sofria tipo um abalo de vírus ou alguma bactéria, alguma coisa que controla um pouco a sociedade para ver coisas que estão dando certo e coisas que não estão dando certo. E eu acho que agora 2020, 2019 é a vez do capitalismo, né? Mostrar que ele não está indo no caminho muito certo. Porque a gente vê países como os Estados Unidos que não está apresentando uma forma muito eficaz, né, de controlar o vírus e que tu apenas trabalhar, produzir e vender, gerar riqueza não é muito um fruto muito eficaz, né? A sociedade não corresponde muito bem a isso, não traz uma defesa social, né? Diferente da Exatamente. China, que tem princípios socialistas, né? Uhum. Ela consegue mostrar que a união do povo e o próprio Estado consegue controlar essa questão do vírus e mostrar que não é a vez deles, né? Que eles estão apenas no holofote mostrando como que se controla tudo isso. Exatamente, eu concordo. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, acho que é isso. Acho que por mim tá bom, a gente falou bastante, conseguimos falar sobre tudo que a gente tinha, todos os assuntos que a gente trouxe para falar, todas as pautas. Acho que é isso, acho que tá bom. Cumprimos com as Então, pautas. acredito que a gente conseguiu abordar todos os assuntos que a gente tinha pensado. Eu queria agradecer a professora Dayana por ter disponibilizado todo esse tempo, que já vai fechar, acho que 1 hora de conversa aqui com a gente. Então, muito obrigado por ter aceitado e quem sabe talvez uma outra vez fazer sobre outro assunto, algo assim. Foi muito interessante essa conversa hoje. Gratidão, meninos. Eu que agradeço. Com certeza, se me convidarem para fazer outro bate-papo, estarei presente. Então, podem me convidar. Sou muito grata e fico muito feliz de ver que esse projeto está andando para frente, está dando frutos. E eu desejo toda a sorte e luz para vocês. Fico muito feliz e muito honrada também. Obrigado. Então, Jesus, Lucas, aí, considerações finais. Eu também agradeci a Sora por ter participado e agradecer vocês pela conversa. Só porque eu vou agradecer agora, gurizada, que os cachorros começaram a latir, mas é isso. Não tem É muito o isso, que nossa falar. nova realidade, né, Lucas? Eu queria só muito obrigado por ter vindo, né, participar. Ainda mais quem fez a gente começar praticamente o projeto, né? E também queria saber se tu tem alguma coisa para falar pra gente melhorar, se tem alguma coisa que tu vê que a gente pode melhorar na questão do podcast em si, já que a gente Eu está tô recém no gostando terceiro bastante. episódio. Eu não vi o segundo, eu ouvi o primeiro que vocês me mandaram. Vou ouvir o segundo agora. Mas eu acho que vocês estão no caminho, meninos. Está muito interessante. Eu acho que vocês estão trazendo temas bem interessantes, bem atuais. E sigam assim. Sigam trazendo convidados, conversando sobre temas importantes e que sejam tão necessários quanto esse e quanto os outros que vocês trouxeram também. Mas eu gostei bastante de participar. Sério mesmo. Gratidão. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu também. Pode pesquisar os outros episódios no Spotify, agrega PDC, que estarão lá disponíveis outros 2 episódios e logo logo esse aqui. Então é isso, muito obrigado e tchau. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Sora.